Vamos à pergunta de Dona Thelma. Ela se refere à primeira pergunta feita por Lafayette com relação a Darwin. E aí ela pergunta: então, a teoria da Bíblia que Deus criou o mundo seria falsa? Não, Deus não há falsidade. O que há, para um povo rudimentar que precisava temer a Deus acima de tudo, era a necessidade, simbolicamente, de mostrar um Deus enérgico, um Deus que criou a criatura, um homem e uma mulher, mas colocou, supostamente, uma maçã que é o sinônimo do pecado, querendo informar que, mesmo tendo dito para ele qual o caminho seria percorrer, ele, pela sua imperfeição, pela sua vaidade, por seu orgulho, comeria naturalmente a maçã e produziria como consequência a discordância, a separatividade, a necessidade de continuar o seu processo evolutivo dolorosamente. Então, são um simbolismo. Quando ele fala que o mundo foi criado em 7 dias, é um símbolo. Porque como é que seria possível o mundo ser criado em 7 dias? Tudo é um simbolismo para a época existente. E você quer ouvir o que eu vou lhe dizer? A Bíblia foi alterada pelos homens. Adulteraram a Bíblia? Sim. Adulteraram o Novo Testamento? Sim. A religião católica adulterou o Novo Testamento, inclusive cometendo crimes extraordinários. Todos os apóstolos de Jesus, os 12 apóstolos, é citado Maria de Nazaré como a mãe de Jesus, mas era um espírito iluminado, da constelação de Apis também. Seu esposo era José o carpinteiro, que nunca apareceu na história, a não ser muito tempo depois, porque era considerado primeiro um carpinteiro, um homem, portanto, rude para a sociedade. Porém, mais do que isto, ele seria apenas o pai de Jesus. Veja, apenas o pai de Jesus. Ora, Jesus, a maior autoridade moral, intelectual, espiritual, ele seria apenas o pai? Qual criatura pode ser o pai de um anjo? Tem que ser um anjo. Me perdoem. O raciocínio tem que ser lógico. Bom, ele, só mais tarde, citaram como São José. Mas ninguém citou que ele se apagou para que o brilho de Jesus fosse o mais importante. Só um espírito de luz é capaz de fazer isso. E eu posso lhes dizer, José vem da constelação de habitam espíritos iluminados, portentosos. Ele veio concretizar o quê? Uma função. Silenciosamente. Ele não queria aplauso da humanidade. Ele não queria ser reconhecido pela posteridade. Ele queria cumprir uma etapa. E o fez com galhardia. Maria de Magdala, considerada muitas vezes como uma prostituta que nunca foi, era uma mulher nobre. Seu pai era dono da metade de Jerusalém, era prima de Marta, e de Maria, e de Lázaro. Foi ela, naturalmente, que ajudou economicamente a campanha de Jesus naquela época, se pudermos chamar assim. Ele ia, tinha que se alimentar, tinha que parar em hospedarias. Maria tinha recurso de Magdala para fazer isso, né? A tal ponto que ela suscitou o ciúme dos apóstolos, como Pedro, porque Jesus dava a ela muita atenção e considerava ela como uma apóstola lúcida e a assistia. E mais, viveu com Maria de Magdala, e quando foi dito isso espiritualmente, eu quando disse isso há 50 anos atrás, não sei como não fui lapidado, não fui apedrejado, quando disse que a história de Maria precisava ser reconhecida como uma história de amor ao lado de Jesus, como sua companheira. E há registros do Mar Morto, registros, inclusive, de Maria de Magdala e até de Maria de Nazaré, em que ela representava a companheira do Mestre Jesus, e que poderia ter tido até um filho, por que não, de nome Sara. Qual é o problema? Alguém vai querer me dizer, e eu já vou contrariar de cara, não por ser um homem da ciência, o ato sexual
que faz a reprodução das criaturas humanas é um ato glorificante. Se assim não fosse, não seria feito pela misericórdia divina. Ninguém pode nascer sem um patrimônio de um homem ou sem o patrimônio de uma mulher. E isto é extraordinário, porque esse amor, essa semente é guardada num ventre. E eu não conheço nenhuma criatura mais nobre, mais extraordinária, mais merecedora de respeito e gratidão do que uma mulher com seu ventre. Nós, seres da terra, precisamos agradecer ao ventre de uma mulher que guarneceu a nós o direito de viver. Então, jamais a sexualidade, como na época, adulteraram, querendo mostrar que era pecado, querendo mostrar que só seria possível através da perpetuação. Mas o sexo foi feito para ser considerado algo nobre. A funcionalidade do organismo foi feita para ser usada. Basta que seja feito com harmonia, com equilíbrio, e não com a distonia dos desvios naturais das patologias que nascem nos seres em qualquer circunstância, em quaisquer outros lugares além do sexo. Então, o que eu quero dizer é que criaturas notáveis surgiram e foram adulteradas. Como era uma mulher, e naquela época os hebreus não aceitavam as mulheres, tanto é que elas não podiam participar, e Maria de Magdala participava com Jesus sempre de todos os encontros, eles resolveram anulá-la. E a melhor maneira de anular era chamar aquele povo ainda não culto e rude com a prostituição. Que Maria, por Jesus, faria qualquer coisa, porque era um espírito extremamente elevado. Então, nós estamos mostrando aqui seres que foram caluniados, que foram julgados sem nunca terem feito nada e esquecidos. Então, adulteraram a Bíblia, adulteraram o cristianismo. A doutrina dos espíritos está sendo adulterada nas suas obras básicas. Nos livros de Emmanuel e Chico Xavier, diversas adulterações já foram feitas em relação às obras antigas. Então, qual é a surpresa? De que alguém diga, será que alguém mentiu? Não. Às vezes, as coisas simbólicas são ditas de acordo com o conhecimento e evolução do povo naquela época. Mas, mais tarde, o povo se acha tão evoluído e se acha capaz de adulterar aquilo que os espíritos superiores colocaram, que não lhes pertence. Porque uma obra que vem do alto não é da terra. Se eu não posso modificar uma obra que está na terra, muito menos posso adulterar uma obra que não me pertence, que está lá no outro caminho. Então, o problema sempre é o mesmo. O problema é que as pessoas querem sempre exigências maiores, querem, se possível, manifestações extraordinárias, querem que, por exemplo, quando se fala na vida de Jesus, nos seus ensinos, nos ensinos dos espíritos que trabalharam em seu nome, hajam extraordinárias manifestações, de repente, trovões, luzes, quando é na simplicidade que existe as mais extraordinárias informações. Tanto é que quando o espírito nobre disse, e que muitas vezes em casas espíritas está escrito, o silêncio é uma forma de oração, quer dizer, antes de conversares o que não sabes, antes de dizeres o que não conheces, silencia, porque através do silêncio poderás intuitivamente receber o ensino de espíritos nobres. Apazigua o teu ser, acerena o teu coração e dá vazão ao entendimento, porque com certeza haverás de compreender que às vezes mais quieto produzes muito mais do que a dizeres um mundo de coisas que não são verdadeiras e que, na verdade, não trazem benefício a ninguém. Pergunta de Luiz Eli. Darwin, mesmo com os seus equívocos, não seria um... TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com.
cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.